Eu cresci numa família de colecionadores. É uma profissão meio estranha, mas me considero uma pessoa artística. E viver no meio das antiguidades moldou minha vida de um jeito único. Construí minha carreira em cima disso. E agora meu tempo é gasto em várias atividades, como pesquisa, autenticação, garimpando peças em leilões, venda de imóveis, brechós, antiquários ou através de colecionadores particulares. Também faço um pouco de restauração e avalio o valor de mercado de antiguidades baseado em raridade, condição, proveniência, história da propriedade e demanda. Parece um jogo de caça a peças raras e vendê-las para pessoas certas. E não consigo descrever a adrenalina de botar as mãos em algo que todo mundo quer. É emocionante de verdade. Sei que você vai dizer que não é viável. Você não ganha dinheiro de verdade com isso. Você ia se surpreender. Se você faz isso há muito tempo, como a minha família, uma única venda pode te garantir uns bons anos. Chegue lá antes de todo mundo e organize um leilão. E se você tiver sorte, tá feito pra vida. Eu me relaciono com as famílias mais ricas e pretensiosas em nível internacional. E eu amo meu trabalho. Depois que meus pais morreram, eu assumi a mansão deles do século XVIII e fiz um pouco de restauração e reforma. Pra dar uma cara vitoriana autêntica, sabe? Minha casa é antiga e bem diversificada. Tenho 3 ateliês, onde guardo meus trabalhos em andamento. E o hall de entrada e os corredores estão cheios de quadros. Frequentemente faço noites de jogos e recebo os amigos. Outros entusiastas de antiguidade também vão na minha casa. Uma dessas noites aconteceu mês passado. Eu tinha algumas pessoas lá em cima, na sala de jogos, para um pouco de vinho. Gin, cerveja, vodka, rum e mais algumas coisas. A gente estava no segundo andar. E um dos meus amigos, o Walt, tropeçou no corredor. Deu uma olhada bêbada na janela em arco no final e se virou para mim. Sabe essa figura aí? Não faz jus à janela. Você precisa de algo mais grandioso para preencher todo esse espaço. Eu segui o dedo dele e olhei para a planta, banhada pela luz do lar. É um corredor longo e o final é sem graça. Uma estátua ou algo assim ficaria melhor. Uma figueira. Ele cuspiu como se fosse um insulto. Parece preguiçoso, confia em mim. Eu te arranjo algo melhor. O que você vai me dar? Uma estátua de aniversário? E por que não? Você devia confiar em mim. Não entendo de antiguidade ao contrário de outros amadores. Ele sorriu para mim. Claro, por que não? Eu respondi, inclinando a cabeça e ainda olhando para a pobre planta da figueira. Uma semana se passou e eu tinha me esquecido de tudo isso, quando recebi uma ligação de Walt. Ele me perguntou se eu estava em casa e disse que o presente estava pronto. Eu disse que ele podia vir, e em algumas horas ele estava lá, com mais 2 caras e um caminhão. Às vezes eu odiava ter amigos excêntricos. Algumas pessoas te dão um cartão presente da Amazon. Ele aparece com uma puta estátua na minha garagem. Ele desembrulhou e eu não sabia exatamente o que dizer. Será que eu agradeço? É por isso? Não vou mentir. Foi demais até pra mim. A julgar pela figura alta e alongada e o rosto solene e triste do anjo, as roupas e asas detalhadas, era esculpido em estilo gótico. Era linda, mas eu senti que não combinava. Ia combinar num cemitério ou numa floresta, não no final do meu corredor. Especialmente à noite. Eu estava inseguro, muito inseguro. Mas uma voz na minha cabeça me encorajou a sair da minha zona de conforto. Fiquei pensando na citação do Donald Tart. Beleza é terror. Seja o que for que chamamos de belo, nós trememos diante dele. O que você acha? É linda? Né? Você parece inseguro? Não, só esperava um visual mais barroco, mas tá bom. Ótimo. Vou mandar os caras levarem pra dentro. Nos próximos dias eu tive que me acostumar a subir as escadas e ver a estátua do anjo em toda sua glória no final do corredor, coroada por uma auréola de raio de sol e congelada no olhar de luto. Roupas esvoaçantes, asas semi-abertas, eu evitava ir lá em cima, à noite, ou virar as costas para ela. Sei que era comportamento infantil, mas eu só precisava de tempo para me adaptar.
Acho que era a coisa mais parecida com um humano que eu tinha. Eu tinha outras estátuas, claro, mas não tão reais quanto essa. Eu admirava o artista que a esculpiu. Precisão é uma coisa, mas raramente você encontra uma peça que tem um sentimento humano ligado a ela, que mexe com algo dentro de você. Mesmo que esse algo seja medo. Eu estava um pouco fascinada por ela e pela desconforto que ela me causava. A sensação dela realmente me olhando, me vendo. A sensação me seguiu enquanto eu tomava banho, dormia, trabalhava e comia. Eu não sabia se devia sentir como se ela estivesse me protegendo ou apenas observando em geral. Uma vez, uma tempestade forte sacudiu minha casa. Eu estava com medo de que a janela de cima quebrasse, então subi para observar. Como se eu pudesse impedi-la. Eu não era paranoica o suficiente para verificar se a estátua se moveu. Eu sabia que era apenas uma estátua. Fiquei sentada no tapete por um tempo, apenas olhando, até perceber que a tempestade estava diminuindo. Então, desci para a cozinha. E em certo momento, ouvi batidas fortes vindo lá de cima. Meu primeiro pensamento foi: oh merda, a janela quebrou e agora está chovendo lá dentro. Eu corri para o corredor o mais rápido possível, e enquanto subia as escadas, meu estômago se contraiu. As batidas tinham parado, a chuva não. Quando algo, qualquer coisa, acontece, o reflexo é atribuí-lo a algo racional. A maneira como você pensa que o barulho lá fora é um animal, não um intruso. A maneira como você acredita que a batida na janela é um galho de árvore, não alguém. A maneira como você supõe que as batidas lá em cima são de chuva e não de alguém correndo pelo corredor. Mesmo que tenha soado mais assim. Eu juntei coragem para subir, mas um degrau para poder espiar o corredor. A estátua do anjo estava no final, orgulhosa e solene no pedestal, me observando. Ignorei um nó na garganta e desci. Mandei uma mensagem para um amigo sobre isso e depois coloquei algum programa para me acalmar. Eu tinha uma grande feira para ir na manhã e eu precisava me descansar. A noite foi tranquila. No entanto, quando acordei, encontrei minha porta da frente destrancada e aberta. Uma onda repentina de tontura me atingiu. Se alguém tivesse arrombado, poderia ter roubado milhares de dólares em peças. Inferno. Eles ainda poderiam estar lá dentro? Eu passei pelos cômodos rapidamente, minha visão embaçada de medo. E minha busca apressada parou no segundo andar, onde congelei no topo das escadas, olhando para o pedestal vazio no final do corredor. Era isso a corrida. Eles roubaram minha estátua. Parte de mim estava abalada, pensando em como alguém tinha arrombado tão facilmente e se eles estavam planejando voltar. Por outro lado, me senti um pouco aliviado por eles terem tirado aquilo das minhas mãos. Então, houve confusão. Por que eles roubaram isso? De todas as coisas que eu possuía, como eles conseguiriam movê-la para baixo? Ela era muito pesada e eu teria escutado. E foi quando eu notei a porta. A porta ela não parecia ter sido arrombada. Ela parecia ter sido aberta por dentro. O instinto que me deu na hora era chamar a polícia, mas eu não tinha tempo para isso. Eu estava atrasada para a feira, eu saí planejando ligar para eles quando voltasse. A noite chegou e também meu retorno. Estacionei meu carro na entrada e liguei para eles, sem nem entrar em casa. Eu contei tudo. Os barulhos, a sensação de ser observada, a corrida, a porta aberta e o desaparecimento da estátua. Quando eles chegaram, eu os deixei entrar. Eles voltaram depois de 10 minutos, me olhando de um jeito estranho. Senhor, o que exatamente foi roubado? O que você quer dizer? Minha estátua de anjo, bem no final do corredor. Segundo andar, um pedestal vazio. Vocês não podem não ter chegado ao pedestal. Senhora, sua estátua está lá. Meus olhos se arregalaram. Eu franzi a testa, olhando em direção aos policiais. Então eu passei por eles, para dentro da casa. Estava começando a escurecer, e sombras longas se agarravam aos móveis e às paredes. Eu não estava com medo, eu só queria saber o que estava acontecendo. No topo da escada, estranhamente, a estátua do anjo ereta e orgulhosa, me olhando diretamente nos olhos. O corredor estava frio. A fonte da brisa era uma janela que eu provavelmente tinha deixado aberta. Me virei para a estátua
Juro. Eu devia estar cansada porque eu pisquei. E a estátua pareceu piscar também. Eu esfreguei meus olhos, depois me aproximei dela. Ela não parecia danificada. Eu passei meus dedos em um dos seus braços e a pedra estava quente. De repente, fiquei enjoada e me afastei. Meu peito ficou oco e pavor e nojo tomaram conta de mim. Eu estava suando e uma dor de cabeça silenciosa estava se formando. Algo não estava certo. Eu não suportava mais olhar para a estátua. Eu dormi no sótão naquela noite. De alguma forma me senti melhor por estar acima dela. Aquela coisa era grotesca. E quanto mais eu olhava para ela, mais feia ela ficava. Comecei a esquecer a beleza que eu tinha visto nela primeiro. Eu precisava chamar o Walt e disse que estava devolvendo a estátua para ele. Então mandei mensagem para ele. Shauna, Penny e Louis para virem no dia seguinte para tomarmos umas bebidas. Naquela noite, enquanto eu preparava umas bebidas para eles na sala de jogos, eu perguntei a ela sobre a estátua. Olha, apesar de eu apreciar o gesto, sinto que não é a coisa certa para mim. Eu sou um pouco supersticiosa e ela me assusta. Bobagem, você não é supersticiosa, eu te conheço. Talvez ela tenha ficado supersticiosa, Shauna disse sorrindo. Quem sabe? Você pode ter despertares religiosos na casa dos 30 também, sabe? Olha, eu não vou pegar meu presente de volta. Se você não pegar, eu jogo fora. Um silêncio se seguiu. Sério? E isso é tão sério assim? Eu odeio ela pra caralho. Olha, cara, desculpa, eu odeio ela. Ela é feia e amaldiçoada. Ela me segue à noite e eu não contei isso pra ninguém antes. Mas acho que ela mexe nas minhas coisas enquanto eu estou fora e é assustador. Uma estátua? Penny riu. Sim, uma puta estátua. Você ouviu. Eu prefiro morrer do que dormir mais uma noite na mesma casa que aquela coisa. Se você não acredita em mim, vá olhar. Vamos, toque nela, bem no corredor. Penny balançou a cabeça e, ainda sorrindo, levantou-se para conferir. Eu não consegui decifrar a expressão do Walt. Decepção? Divertimento? Preocupação? Penny abriu a porta e saiu para o corredor. Vi seus olhos se arregalarem e suas sobrancelhas tremerem. Ela olhou para nós, depois para o final do corredor escuro. Ela franziu os olhos. Ela não estava dizendo nada. Por que ela não estava dizendo nada? Muito engraçado, Pen. O Walt murmurou. Ela sumiu? Ela falou com sua voz tremendo. Ficamos ali perplexos à luz das velas. O que você quer dizer com sumiu? O pedestal tá vazio. Outra pausa se seguiu. Shauna correu para o corredor para olhar. Meu Deus, você tirou ela de lá, Tony? Não, nós passamos por ela quando viemos pra cá. Penny murmurou. Bem, perto dela e ela estava lá, no corredor, no final, no pedestal em frente à janela, no escuro. Eu fechei a porta. A casa estava silenciosa. A cada vez que os móveis rangiam, nos assustava. Ainda estávamos tentando nos convencer de que estávamos tudo bem, que algo explicável tinha acontecido. No entanto, nossas mentes estavam trabalhando horas extras sem sucesso. Era doentio e antinatural. Ora, será que a gente procura por ela? O Walt perguntou. E sua voz me lembrou da sua existência, do fato de que ele era a razão de tudo isso ter começado. Walt, por que você não vendeu? Por que você me deu ela, Walt? Eu disse de repente. O quê? Eu dei ela de presente? Você não conseguia vendê-la. Shauna disse calmamente. Ninguém a queria. Você sabia que algo estava errado com ela. Seus olhos encontraram os dele, e eu senti a irritação através do que ele queria manter como um exterior calmo. Eu não sabia. Eu não acredito em você. Acho que você só queria se livrar dela e... Toque, toque. Silêncio. Toque, toque. Eu balancei a cabeça e fiz um gesto para o Walt ficar onde ele estava. Eu não acho que ele queria se mover de qualquer maneira. Ninguém queria.
Então, ouvimos outras batidas lá embaixo. Nada poderia me assustar mais do que eu vi a seguir. Era a voz de Louis lá fora, se desculpando por se atrasar. Eu me virei para Shauna horrorizada, e Pen correu para a janela. Eu ouvi a porta da frente abrir e a voz de Louis. Louis, sai agora. Por favor, você não está seguro aqui. Do que vocês estão falando? Vocês estão lá em cima? Eu trouxe um vinho. Eu ainda não provei e acho que é um pouco barato, mas enfim. Uma pausa. Tony, é você? Você tá brincando de esconde-esconde comigo da escada? No que você se meteu? Louis, vai embora agora. A Shauna insistiu. O quê? Eu não sabia que vocês não queriam aqui. Por que vocês me convidaram, então? Você acha que eu não te vejo? O que tem com as luzes? Por que estamos no escuro? Estão jogando algum tipo de jogo? Eu tive que abrir a porta para chegar até ele. Eu não podia simplesmente gritar como um covarde. Coloquei minha mão na maçaneta, mas algo estava segurando do outro lado. Comecei a bater e a gritar. Eu não lembro exatamente o que aconteceu depois. Tudo está embaçado, eu nunca realmente vi ela se mover. E, no entanto, eu sei. Eu ouvi a rachadura alto e clara. Me lembro de olhar para baixo e ver uma forma desconhecida, que depois se tornou um crânio aberto e um vaso de flores quebrado. Eu não consegui tirar da cabeça a imagem de cérebros misturados com terra e o cheiro metálico. Ainda não saiu da escada. Eu gritei até minha voz ficar rouca e olhei em volta procurando o anjo. Mas não consegui encontrá-la em lugar nenhum. Ninguém acredita em nós sobre a noite em que Luiz morreu. A polícia me interrogou e eles me chamaram de louca. Especialmente quando viram o quanto eu fiquei chocada ao ver que minha nova estátua de anjo estava intacta no dia seguinte. E como eu disse que a tinha encontrado segurando uma mecha de cabelo dele, eles disseram que era incomum eu amarrar uma estátua que nunca poderia se mover. O pior é que eles não me permitem sair de casa até que me considerem inocente. E na noite passada encontrei as cordas com que eu amarrei a estátua quebradas e o pedestal vazio novamente. Cometi o erro de jogá-la pela janela, esperando que seu dono a seguisse. Agora a estátua não tinha mais lugar para ficar, o que significa que ela continua vagando pela casa. Eu nunca olho diretamente para ela. Eu pensei que poderia ser um daqueles anjos chorões. Mas acho que posso estar errada. Eu não sei onde ela tá agora.